Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 20 de novembro, celebramos Santo Edmundo. Nós não sabemos muitos detalhes sobre a vida do nosso santo de hoje, mas ele com certeza viveu durante o século IX, nasceu na Inglaterra, era cristão, filho de um rei chamado Alcmund, que era natural da região da Saxônia. Santo Edmundo foi coroado rei no Natal do ano de 855 e reinava numa região chamada de Estânglia. Ele passou ao todo 15 anos praticamente como rei daquela região. E ele era conhecido como um rei muito virtuoso, muito sensível aos pobres, muito justo. Era considerado um exemplo de como deveria ser um rei bom. Ele também tinha uma profunda vida de oração, estava permanentemente rezando os salmos. Era de fato um santo rei. E quando ele tinha 14 anos, como rei, ele chegou a firmar um pacto com bárbaros dinamarqueses que estavam invadindo várias regiões da Inglaterra nesse tempo para que eles não atacassem a região da Estânglia. Mas os dinamarqueses desrespeitaram esse pacto, então eles atacaram aquela região e aí Santo Edmundo, para proteger o seu reino, ele organizou de última hora um pequeno exército muito menor e muito menos armado do que os invasores. No final das contas, ele acabou sendo preso. Os dinamarqueses, nesse tempo, eles de fato eram muito cruéis. Eles costumavam saquear os povoados onde eles chegavam na Inglaterra e, além disso, eles exigiam um resgate para não destruir totalmente as vilas que eram invadidas. Eles eram conhecidos de fato pela maldade deles, pela crueldade, e eles foram muito cruéis com o rei Edmundo, que foi preso por eles no ano de 869. Eles exigiram que o rei Edmundo fizesse duas coisas para que ele não fosse morto: que ele renegasse a coroa, deixasse de ser rei, e segundo, que ele negasse a fé cristã. E ele, de forma muito convicta, não aceitou nem uma coisa e nem outra. Ele não abriria mão da sua missão de ser rei, de lutar e de proteger o seu povo, e também, claro, não abriria mão da sua fé no Cristo. Ele era cristão e seria fiel a nosso Senhor e à Igreja até o fim. Os bárbaros dinamarqueses insistiram muito durante um bom tempo. O rei Edmundo não abriu mão de nenhuma forma, até que ele, depois de ser muito açoitado, de ser traspassado por várias flechas e no final das contas ser degolado, ele foi martirizado no dia 20 de novembro do ano de 870, sendo o último rei da região da Estânglia. Ele perdeu aquela batalha, mas ele venceu espiritualmente. O nome, a imagem de Santo Edmundo, rei, se tornou uma grande bandeira, um grande símbolo inspirador para o povo inglês, que teve a sua fé muito fortalecida pelo testemunho desse santo rei e mártir, que teve coragem para lutar contra outras invasões e que passou a ter uma devoção muito forte a Santo Edmundo já como um verdadeiro santo. Depois, inclusive, passou a existir na Inglaterra uma moeda chamada de Penny of Edmund, que era uma moeda que tinha o rosto de Santo Edmundo ali marcado. As pessoas costumavam visitar o seu túmulo. Até hoje as relíquias de Santo Edmundo estão guardadas numa igreja na região de Cambridge, na Inglaterra. Ele, depois de ser canonizado pela igreja, ele foi declarado padroeiro oficial da Inglaterra. E hoje em dia existe inclusive na Inglaterra uma congregação religiosa chamada de Padres de Santo Edmundo. Nos inspiremos na vida desse santo, leigo, rei, mártir, que foi fiel na luta contra o seu povo, que mesmo diante das ameaças não desistiu, que nunca deixou de lado a sua fé, mesmo que fosse para proteger a sua vida biológica. Ele que inspirou os fiéis, que inspirou os seus súditos a permanecerem firmes na fé, a lutarem pela sua pátria e a não deixarem de evangelizar.
nos inspiremos para que na nossa vida nós tenhamos a mesma coragem, o mesmo firme propósito de nos manter na fidelidade ao Cristo e no empenho pela evangelização e por todas as missões que nos são confiadas. Santo Edmundo, rogai por nós.